Essa semana teve início oficialmente a campanha eleitoral no Brasil para deputado estadual, deputado federal, as duas vagas para o Senado, governador e presidência da República. Em relação à presidência da República, tivemos o primeiro debate muito xoxo na Bandeirantes, entrevista concorrente na Record. Acho que eles deveriam se organizar num pool de emissoras de televisão para que as pessoas pudessem ter mais espaço de debate, de interlocução entre os candidatos, mas enfim. E a Globo iniciou também um sistema de entrevistas logo após o Jornal Nacional. Não vou comentar muito, mas os primeiros candidatos, Zema é uma topeira, é impossível acreditar que ele tenha sido eleito governador de Minas. É um desconhecimento completo, absurdo da política, do governo, do Estado, de tudo. Caiado se apresenta aparentemente bem instruído, bem informado, mas é extremamente arrogante, autoritário e mente diante dos resultados daquilo que ele apresenta como se fosse o salvador da pátria no estado de Goiás. O outro é um fascista da MBL que fica ali posando de bom moço, mas se você pegar a suma, suas propostas são extremamente também autoritárias, ou seja, são linhas de transmissão da extrema-direita para carregar votos, para ajudar o Flávio Bolsonaro a chegar no segundo turno e, sobretudo, fortalecer no segundo turno uma opção de candidatos viáveis, claro, Flávio Bolsonaro, contra a eleição do Lula. O Caiado ainda se apresenta como uma alternativa ao próprio Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Ontem a entrevista do Lula causou estranheza, aliás, uma estranheza, uma surpresa, mas a gente já esperava isso. A partir dos editoriais duros, questionando prestação de contas, déficit público de forma equivocada, com o neoliberalismo extremado, era de se prever o retorno do partido da imprensa golpista. A surpresa foi que, além do Estadão, da Folha, o Globo embarcasse nessa depois do que aconteceu em 2018, depois do que foi o desastre, o genocídio, todo o massacre, a falta de investimentos sociais, as pessoas comendo osso, a falta de vacina, 700 mil mortos, com o governo Bolsonaro em 2018 e toda a campanha sórdida de manipulação, de tentativa de golpe na campanha de 2022. E nesse ponto o companheiro Alckmin tem todo o meu respeito, porque ele seria eventualmente o candidato com golpe em 2016 para a eleição de 2018, e ele resolveu ter a grandeza de se juntar ao Lula na candidatura em 2022 e agora de novo em 2026. Então, se trata de governo, a diferença do governo Lula 1 e 2, que era um governo ainda sujeito à hegemonia neoliberal, é um governo que está buscando alternativas para mitigar esses danos, mas ele é um governo de centro, né? É um governo de centro, e as perguntas, a primeira meia hora foi basicamente sobre o Fábio Luiz, o chamado Lulinha, com ilações, com a suposta empresária e lobista tendo lá no celular declarações sem prova nenhuma de que ajudou o Lulinha, de que contava com ele para ajudar no governo, de que tinha reunião marcada, ou seja, e aí Lula respondeu muito bem de que não tinha comprovação nenhuma e ele mesmo foi alvo de inúmeras suspeitas infundadas, sem prova, durante a Operação Lava Jato. E ele deixou claro, olha, se o Lulinha, se o Fábio Luiz tiver culpa, ele vai pagar, ele vai responder por isso. A mesma coisa ele respondeu ao ex-chefe do gabinete, o Marcola, um cara de sua confiança, que falou, olha, podia ter pedido dinheiro emprestado para mim. Se de fato ele pediu dinheiro emprestado a essa empresária lobista, conforme ela alega, ele vai ter que provar e vai ter que responder também. O problema
E aí as pessoas têm que prestar atenção nisso. Foi uma manipulação escancarada, vergonhosa, e que eu fiquei muito surpreso, porque eu admiro esses dois responsáveis, jornalistas que são responsáveis, como o César Tralli e a Renata Vasconcelos, a se prestarem a um papel desse, a fazer perguntas que claramente não tinham sentido, não tinham objetivo central, ao invés de perguntar sobre o governo, sobre as realizações do governo, sobre as críticas que o governo Lula poderia ter para pleitear a reeleição, né, para um quarto mandato. Não, ficaram insistindo naquelas coisas de vazamento da Polícia Federal, etc. e tal. Eu não vou me estender nisso, foi vergonhoso. E o próprio Lula tinha hora que ria e falou assim: não acredito que isso está acontecendo de novo na minha frente. Ele falou: olha, eu já fui alvo disso em 2018, não queria que eu disputasse a eleição, teve toda uma sorte de fake news em 2022 e agora estão conversando com isso de novo. Ninguém pergunta sobre a comprovação efetiva dos gastos do filme do Bolsonaro. Ah, foi privado. O fato de ser privado não significa que não tem que prestar conta dos gastos. Pergunta para a Receita Federal se não tem que prestar conta dos gastos, do que entrou e do que foi pago. Enfim, parece que eles querem acreditar que as pessoas são idiotas. Parece que todos são zemas. Não, não são. A gente tem inteligência, a gente conhece, sabe o que precisa ser feito, ser respondido. Mas aí o Lula, daí para frente, ele devia ter começado o governo, a entrevista dizendo assim: olha, eu posso responder isso tudo sim, mas eu esperava que as perguntas fossem sobre o governo, sobre as minhas realizações, meus eventuais problemas, aquilo que eu poderia ter feito mais. Era por aí que ele tinha que ter começado. Mas tudo bem, ele respondeu bem, só que perdeu meia hora nisso daí. Aí depois, em 10 minutos, começa a perguntar sobre educação, aí levam 2 minutos, mudam para a saúde, aí não sei o quê. Ou seja, não perguntaram efetivamente ao governo Lula sobre aquilo que foi o investimento em educação significativo, com o maior número de universidades, institutos federais construídos na história desse Brasil, como ele gostava de dizer lá no seu primeiro mandato, nunca antes na história desse país se investiu tanto a Universidade Federal. Tem problemas sim, tem financiarização das universidades, das vagas das universidades privadas, com o ProUni, tem uma série de questões da forma com que esse investimento em educação, mas isso não foi perguntado. E ele respondeu bem, ele mostrou os lados positivos dele, o pé de meia, né, a Bolsa Família, o investimento para tirar o Brasil pela segunda vez do mapa da fome, coisa que Temer e Bolsonaro tinham deixado, retirou. Aí pergunta do déficit público e dos caminhos. Renata Vasconcelos com uma pergunta claramente já mal intencionada e dirigida, e que ele respondeu muito bem. Não, eu peguei um déficit público de 2,8, agora tem 0,8 e no próximo ano não vai ter mais déficit público. E mesmo assim, ter déficit, aí ele cita o caso do governo americano, que deve 120% em cima do PIB. Mas por quê? Porque ele está fazendo investimento. E fora que isso depende menos do governo, mas também da taxa de juros, que está elevada graças ao Banco Central, que precisa reduzir, e também dos gastos públicos do Congresso. As emendas parlamentares, emendas fixas, emendas ocultas, que o Flávio Dino tem chamado a atenção. Então, essas questões todas, elas passaram meio que ao largo dessa entrevista. E aí o Lula brilhou, inclusive teve uma hora que ele não deixou o Tralli ficar repetindo perguntas requentadas, ele foi e desenvolveu aquilo que ele tinha que priorizar. Mas, por exemplo, não falaram do tarifaço, não falaram das questões da geopolítica, não falaram da articulação do Brasil para conquistar novos mercados no exterior. O Lula falou da questão das terras raras muito rapidamente, e aí falou sobretudo da necessidade de desenvolver tecnologias próprias para exploração, para não vender simplesmente matéria-prima, para poder ser fabricante de chip, para ser fabricante daquilo que é mais relevante e tem maior valor agregado. Então, assim, eu estou conversando com vocês aqui agora para uma reflexão. Quem assistiu os debates vai relembrar desses pontos que eu estou falando aqui. Quem não assistiu, está lá no Globoplay, assista. Assista os outros da linha auxiliar da extrema-direita e assista o do Lula, ele tentando, fazendo esforço para apresentar aquilo que tem sido a sua contribuição, o seu governo,
também dentro dos limites os seus problemas, e sendo o tempo todo questionado com questões que estão roteiro pronto, sabe aquela coisa assim, tem um roteiro pronto, um script, e é muito triste que jornalistas com credibilidade, né, estão lá no Jornal Nacional, no Renato Vasconcelos e o César Tralli, se prestem a esse papel. Isso foi, para mim, vergonhoso. Vamos ver amanhã como vai ser o tratamento. É como se fosse assim, para um você tem tratamento como se fosse um gatinho de estimação, e para outro como se fosse um tigre que você precisa enfrentar e tentar intimidar e amedrontar. Eu não tenho dúvida de que nessa parte em que que o Lula conseguiu falar do seu governo, ele falou muito bem, e eu espero ter esclarecido um pouco esses pontos, que é a análise do discurso. Então, com a história do tempo presente, o que eu estou tentando mostrar aqui é como há ainda uma tentativa de manipulação através de questões. Isso aconteceu também com a Renata Lopretti e o outro lado da Quest, que induzia as perguntas, as pessoas a defender o empreendedorismo ao meio, no momento de absurda precarização, e que o governo está tentando mitigar essa situação. Ele não está tentando totalmente resolver a escala, acabar com a escala 6x1, que é o Columbi está querendo empurrar para votar após as eleições, e a gente sabe muito bem, se não votar agora, que tem uma pressão eleitoral, deixar para votar depois das eleições, eles já estão se lixando para o que o eleitorado pensa. Alguns não vão ser reeleitos, outros já vão estar e não vão estar preocupados com esse momento de reeleição. Então, são essas reflexões que eu estou querendo aqui, nesse momento, compartilhar com vocês, e espero estar contribuindo. O momento agora de eleição, aliás, a política é feita não apenas no momento da eleição, é no dia a dia, e a gente precisa ter sempre essa maturidade e reflexão crítica. É isso que eu espero. E claro, já vou adiantando para vocês, diante desse quadro, eu não tenho a menor dúvida, reeleição de Lula para o seu 4º mandato, e que ele possa fazer um mandato de menos de centro e um pouco mais de centro-esquerda, e avançar nas propostas de investimentos sociais em saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda. É isso que eu acredito para Lula agora na eleição de 2026.